Oi, gente, sejam muito bem-vindos ao meu canal de videoaula! Pra quem não me conhece, eu sou a Biologueirinha. Eu trabalho criando conteúdo de ciência, fazendo divulgação científica nas redes sociais, no Instagram, no TikTok e também aqui no YouTube, no meu canal Biologueirinha. Só que eu ensino ciência de uma maneira muito não convencional e muitos de vocês me pediam pra fazer vídeos falando de matéria de escola, de fato, videoaula mesmo. Então, é isso que eu vou fazer hoje. E o tema que eu escolhi pra minha primeira videoaula é um tema que eu amo e que cai bastante nos vestibulares: relações ecológicas. Se você está em fase escolar ou então você está estudando para os vestibulares, já se inscreve aqui embaixo, que o projeto é de que saiam videoaulas com frequência aqui e eu vou explicar do meu jeitinho. E tem uma galera que gosta do jeito que eu explico, então quem sabe não ajuda você a estudar. Deixa um like nesse vídeo, um comentário também, vai me procurar nas redes sociais e vamos começar a explicação. Vamos começar explicando de maneira geral. O que são relações ecológicas? Todos os seres vivos interagem com os outros seres vivos que vivem à sua volta de diversas maneiras diferentes. Essas interações podem ser com indivíduos de outras espécies ou com indivíduos da mesma espécie, podem ser relações que trazem benefícios ou relações que trazem malefícios, e são essas interações que a gente chama de relações ecológicas. Quando essas relações acontecem entre indivíduos da mesma espécie, a gente chama elas de relações ecológicas intraespecíficas. Intra quer dizer dentro, intraespecíficas, dentro da espécie. Quando essas relações ocorrem entre indivíduos de espécies diferentes, a gente chama elas de relações ecológicas interespecíficas. Inter quer dizer interespecíficas, entre espécies. E além disso, essas relações podem ser classificadas como harmônicas, quando pelo menos uma das partes tira um benefício dessa relação sem prejudicar a outra, ou desarmônicas, que é quando alguém sai prejudicado dessa história. E agora que você entendeu o que exatamente são relações ecológicas e já entendeu como elas podem ser classificadas, vamos falar dos tipos de relações ecológicas que existem. E vamos começar pelas relações ecológicas intraespecíficas. Entre indivíduos da mesma espécie, nós podemos observar dois tipos de relações ecológicas harmônicas: a sociedade e a colônia. A sociedade é caracterizada pela divisão de funções. Então a gente vai ter indivíduos de uma espécie formando um grupo, e dentro daquele grupo vai ter a galera que vai ter a função de proteger aquele grupo, a outra galera que vai ter a função de conseguir alimento para aquela galera, os que vão ser responsáveis pela reprodução, e por aí vai. E todos eles vivem e trabalham pelo bem da comunidade. Por mais que eles sejam indivíduos separados, eles trabalham única e exclusivamente em prol daquela comunidade. Então, por exemplo, se um indivíduo tiver que se sacrificar em prol daquela comunidade, em prol daquela sociedade, ele vai fazer isso, sem nenhuma dúvida. Alguns exemplos clássicos de sociedade são as formigas, as abelhas, os cupins. A gente tem no filme Bee-Movie uma representação bem lúdica da divisão de trabalho na comunidade das abelhas. Tem a galera que sai da colmeia pra pegar néctar, a galera que fica na colmeia pra fazer de fato o mel. Tem a rainha, que é responsável pela reprodução e que é a mãe de todo mundo. A sua rainha é a mãe de todos vocês na colmeia. É, mas... Então aqueles nem sequer são seus pais. Ah, meu filho. Cada um trabalha na sua função durante toda a sua vida. E é isso que é a sociedade. Na colônia, a gente tem algo parecido. São indivíduos de uma mesma espécie que vivem juntos. Pode existir essa divisão de trabalho ou não, mas tem uma característica muito importante que faz da colônia o que ela é. Nessa relação ecológica, os indivíduos estão ligados anatomicamente. Os corpos dos indivíduos estão fusionados. Um bom exemplo são os corais, onde cada pólipo é um indivíduo, mas todos os pólipos estão ali grudadinhos, juntinhos, e eles não conseguem se separar. Outro exemplo bastante conhecido são as caravelas portuguesas. Eu sei que você olha para uma caravela portuguesa e você pensa, nossa, isso parece um bicho. Parece tipo uma água-viva, né? Mas na verdade a gente tem vários indivíduos ali. Tem o indivíduo que tem a função de flutuação, tem os indivíduos que são responsáveis por fazer a captura de alimento, aí tem os outros que fazem a digestão desses alimentos, os que produzem gameta para reprodução, e todos eles vivem grudados, literalmente. E a função que eles realizam para todos eles. Então o cara que digere a comida, ele vai absorver e vai passar o nutriente para toda aquela outra galera que não consegue digerir essa comida. É uma relação onde os indivíduos não têm nenhuma individualidade. Eles agem como um e eles trabalham uns pelos outros. Só que, infelizmente, nem sempre dentro de uma espécie a gente tem esse senso de comunidade. Classe desunida! Então agora vamos falar das relações ecológicas intraespecíficas desarmônicas, que são duas.
o canibalismo e a competição. No canibalismo, a gente tem um animal se alimentando de outro animal da mesma espécie. Vocês já ouviram falar daquela história que os tubarões comem os irmãos no útero da mãe? Essa história é muito distorcida. A maioria dos tubarões não faz isso, mas existe uma espécie que é muito famosa por essa característica, o tubarão-mangona. Nessa espécie, a mamãe tubarão produz os ovos, mas em vez de liberar eles no ambiente, ela guarda eles dentro da barriga dela, dentro do útero dela, até os bebês estarem prontos para sair. Chega uma hora em que o primeiro ovo eclode, só que o tubarãozinho que sai dele ainda não está pronto para viver no mundo real, no mundo aberto. Então ele precisa ficar ainda algum tempo ali no útero da mãe. Mas ele estava dentro de um ovo, recebendo a nutrição a partir do vitelo, que é tipo a gema do ovo. E quando esse ovo eclode, que ele sai do ovo, ele não recebe mais essa nutrição. Então ele tá no útero da mãe, mas ele não tá igual a gente fica recebendo os nutrientes pelo cordão umbilical, porque não existe cordão umbilical. Ele nasceu em um ovo. E aí chega um momento em que mesmo dentro da barriga da mãe, ele começa a sentir fome. E é aí que ele vai procurar alimento. E a única coisa disponível na barriga da mãe dele são os irmãos. Esse é um tipo de canibalismo, por exemplo, que a gente chama de canibalismo intrauterino. Também tem aquela clássica em que a louva-deusa devora o louva-deus durante o ato do amor para garantir nutrientes para produzir ovos saudáveis mesmo durante momentos de escassez. Esse é outro tipo de canibalismo e a gente chama ele de canibalismo sexual. E a gente tem vários outros exemplos de animais comendo outros animais da mesma espécie, mas não tem por que ficar falando disso. Vocês também não precisam memorizar os tipos de canibalismo, só saber que é um bicho comendo outro da mesma espécie é canibalismo, já tá bom. E agora que você já entendeu, vamos seguir para a próxima. Na competição, a gente observa indivíduos lutando entre si pelas oportunidades. Às vezes, os seres vivos vão ter a mesma preferência de lugar para viver, vão comer os mesmos tipos de alimentos, vão ter a mesma fonte de água, as mesmas fêmeas disponíveis para reproduzir, e nem sempre tem para todo mundo. Às vezes só vai ter comida o suficiente para um, às vezes só vai ter espaço para um indivíduo estipular o seu território, às vezes só vai ter uma fêmea disponível para reproduzir. E quando a gente tem pouco recurso para muita gente, a gente tem competição. Tipo, você quer passar pra medicina, só que você sabe que não tem vaga pra todo mundo, aí você tá aqui na minha videoaula pra tentar se tornar mais apto dentro dessa competição que você sabe que vai acontecer. Em Rei Leão, a gente tem um exemplo interessante. A gente tem o Mufasa, que é o macho dominante do grupo, e a gente tem o Scar, que queria ser dominante. Na natureza, se a gente tem isso acontecendo entre dois leões, a gente vai ter competição e isso é luta, é porradaria mesmo. No filme, no caso, é bem diferente, porque o Scar não tinha como se garantir no braço e aí ele foi e usou da covardia, né? Mas na vida real não existe covardia entre leões, eles vão lutar entre si ou um deles vai desistir daquela luta mesmo antes dela acontecer e vai acabar indo embora pra evitar aquele conflito, evitar de arrasta. E usando o gancho da competição, a gente pode começar a falar das relações ecológicas interespecíficas também. Porque a competição também pode acontecer entre indivíduos de espécies diferentes. Como eu disse, às vezes os seres vivos vão ter a mesma preferência de tipo de lugar para viver, vão comer as mesmas coisas, vão ter a mesma fonte de água. E se isso acontecer entre dois indivíduos de espécies diferentes, a competição vai ser entre espécies diferentes, vai ser interespecífica. Então, a competição também pode ser uma relação ecológica interespecífica desarmônica. E vamos falar de Rei Leão de novo, que aparentemente eles são os reis da rivalidade animalesca. As hienas, assim como os leões, são carnívoros. Eles costumam se alimentar dos mesmos animais, e isso gera uma competição entre os indivíduos das duas espécies. No filme, isso gerou o exílio das hienas do reino de Mufasa. Já que elas comiam toda a comida dos leões, o Mufasa e os outros leões expulsaram elas e elas foram viver no cemitério de elefantes para comer carniça, já que elas não conseguiriam ganhar daqueles leões em uma luta. E já que a gente começou a falar das relações ecológicas interespecíficas desarmônicas por conta da competição, vamos dar prosseguimento e seguir nelas. Outra relação desarmônica que a gente consegue observar entre indivíduos de espécies diferentes é quando um organismo se alimenta do outro. Essas relações são a herbivoria e a predação. Na herbivoria, a gente vai ter um animal se alimentando de uma planta e na predação a gente vai ter um animal se alimentando de outro animal. E vamos falar de Rei Leão de novo, porque no começo do filme, o Simba e o Mufasa conversam entre si sobre o ciclo da vida e nesse momento eles falam sobre como eles, leões, se alimentam dos antílopes. Mas depois que eles morrem, o corpo deles vira grama e aí os antílopes comem a grama. Mas nós não comemos antílopes. Sim, Simba, mas deixe-me explicar. Quando você morre, seu corpo se torna grama e o antílope come ela. E assim, estamos todos ligados no grande ciclo da vida.
O antílope comendo a grama é herbivoria. E os leões comendo antílopes é predação. Mas nem todo animal precisa matar o outro para se alimentar dele. Tem animais que usam outros para se alimentar, mas a vítima continua vivona, lá servindo de fonte de alimento enquanto ela estiver viva. Isso acontece no parasitismo. Alguns seres vivos obtêm os nutrientes necessários para sua sobrevivência, sugando as energias vitais de um outro ser vivo. E vamos aos exemplos. Mosquitos se alimentam do seu sangue. Já parou pra pensar que o mosquito tá se alimentando de você sem precisar te matar? Pulgas e carrapatos fazem a mesma coisa, mas nesse caso eles costumam viver na pele do animal parasitado, além de sugar o sangue. Esses parasitas que vivem do lado de fora do corpo dos hospedeiros a gente chama de ectoparasitas. Mas também tem os parasitas que vivem dentro do corpo de outro ser vivo, que são chamados de endoparasitas. Tem a tênia, a lombriga, que causam as famosas verminoses, que ficam no nosso trato digestivo se alimentando do que a gente come. E é claro que, nessa relação de parasitismo, o hospedeiro costuma sair enfraquecido, até porque ele tá perdendo seus nutrientes para um outro ser vivo. E para finalizar as relações ecológicas interespecíficas, vamos falar da última. A gente vai falar agora do amensalismo e depois a gente volta para as relações harmônicas e a paz volta a reinar de novo. O amensalismo também costuma ser conhecido como antibiose, e essa palavra antibiose te lembra o quê? Eu tenho certeza que você respondeu antibiótico, pelo menos eu espero que você tenha respondido. Vou ficar igual a Dora Aventureira. Antibiose te lembra de... antibiótico, isso mesmo. Você deve pensar em antibiótico como um remédio que a gente toma quando a gente tá com alguma infecção bacteriana. E você está certíssimo. Mas você sabe como os antibióticos foram descobertos? O biólogo Alexander Fleming cultivava bactérias em seu laboratório para estudo. E um belo dia, as suas culturas de bactérias foram contaminadas por fungos. E ele percebeu algo bem interessante a partir disso. Esse fungo produzia uma secreção que o Fleming chamou de suco de bolor. E onde essa secreção chegava, as bactérias não conseguiam ficar. Ele percebeu que o suco de bolor estava matando as bactérias. Esse fungo que contaminou as colônias de bactérias dos estudos do Fleming era o Penicillium notatum. E o tal suco de bolor era a penicilina, o primeiro antibiótico a ser descoberto. A descoberta do Fleming ajuda até hoje a salvar milhões de vidas e rendeu para ele um Nobel. Arrasou Alexander Fleming. Mas por que eu contei essa história toda? Porque a relação ecológica que a gente vê aqui entre as bactérias e o fungo é o tal do amensalismo, ou antibiose. O amensalismo, ou antibiose, acontece quando uma espécie produz substâncias que inibem a ocorrência de outra espécie. No caso, o Penicillium notatum produz a penicilina, que mata a bactéria. Mas a gente também tem o exemplo da maré vermelha, que acontece quando águas se reproduzem muito e liberam toxinas no ambiente. O eucalipto, que produz substâncias que inibem o crescimento de outras plantas. E por aí vai. E a gente já tá chegando no final, sim, a gente está chegando no final da primeira videoaula deste canal. E é óbvio que eu vou pedir pra você deixar um gostei, porque se você chegou até aqui, é óbvio que você tá gostando da minha aula. Então deixa um gostei, cara. Se inscreve no canal. Vai que depois você vai embora, e aí depois você tenta me encontrar de novo, nunca mais consegue. Mais fácil me seguir. E pra finalizar com chave de ouro e com a paz reinando neste canal, vamos falar das relações ecológicas interespecíficas harmônicas. E a primeira relação ecológica interespecífica harmônica que a gente vai tratar é o mutualismo, ou simbiose. O mutualismo acontece quando duas espécies se ajudam na natureza. E essa relação é indispensável para a sobrevivência dos dois. Um bom exemplo é a relação entre as abelhas e as plantas com flores. As abelhas utilizam o néctar das flores para produzir a sua comida. E indo de flor em flor, elas acabam levando pólen de uma flor para outra, o que permite que as plantas possam se reproduzir. Sem as flores, as abelhas acabam não conseguindo comida e morrem de fome. E sem as abelhas, as plantas com flores não conseguem se reproduzir e, com o tempo, isso levaria à extinção. E, claro, isso também é mostrado de uma forma bem lúdica em Bee-Movie. E, inclusive, é por conta dessa relação que as abelhas são tão importantes nesse mundo. As plantas com flores são, tipo, base pra muita coisa no ecossistema. E se a gente acaba com as abelhas, a gente acaba com elas. Se a gente acaba com elas, meu irmão, vai todo mundo morrer. Então, cuide das abelhas. A próxima relação interespecífica harmônica que a gente vai falar é a protocooperação. A protocooperação acontece quando dois organismos se ajudam na natureza. Ué,
Mas então é igual ao mutualismo? Igual não. É parecido, mas tem uma diferença que muda tudo de uma relação para outra. Na protocooperação, essa interação não é obrigatória para a sobrevivência de quem participa. E é por isso, inclusive, que a protocooperação também pode ser chamada de mutualismo facultativo. Ou seja, um mutualismo opcional. E vamos dar um exemplo? Em Procurando Nemo, o Nemo e o Marlin vivem numa anêmona magnífica. A anêmona tem tentáculos que queimam, igual as águas-vivas. E os peixes palhaço aproveitam isso para se esconder lá dentro e ficar mais difícil dos predadores pegarem eles. Mas como que o peixe palhaço não se queima? Ele produz um muco que faz uma camada protetora na pele dele. E aí ele fica imune a essas toxinas da anêmona. E a anêmona? Qual a vantagem que ela tira dessa relação? A anêmona é um animal que se alimenta de outros animais, só que ela é um bicho séssil, ela fica fixa, ela não sai por aí nadando atrás dos seus alimentos. Já o peixe palhaço, sim, ele sai nadando atrás dos alimentos. E toda vez que ele come, alguns pedacinhos vão cair. E eles vão direto pra onde? Pra boca da anêmona. E também, se a anêmona tiver algum parasita, vai ser muito mais fácil de se livrar desse parasita com a ajuda do peixe palhaço. Então, ter o peixe palhaço por perto é muito vantajoso pra anêmona. E é isso, o peixe palhaço se beneficia da proteção da anêmona, a anêmona se beneficia da presença do peixe palhaço basicamente por conta da alimentação, só que nenhum dos dois depende totalmente do outro pra sobreviver. O peixe palhaço pode se esconder em outro lugar e a anêmona pode conseguir comida de outras maneiras, só que um faz a vida do outro muito mais fácil. Outro exemplo de protocooperação é a relação do budião limpador com os outros peixes. Ele é um peixinho pequenininho que entra na boca de outros peixes, nas brânquias de outros peixes, pra caçar parasitas. E aí o budião limpador consegue comida e o cara que deixou ele lá ficar cutucando vai ficar limpinho e livre de parasitas. E agora a gente vai falar do comensalismo, que é uma relação onde uma das partes se beneficia e a outra parte não se beneficia, mas ela também não se prejudica. E normalmente o comensalismo é caracterizado pela facilitação da busca de comida. E vamos de exemplo, vocês já ouviram falar das rêmoras? Rêmoras são os peixes que têm umas ventosas na cabeça e muitas vezes elas se fixam em tubarões ou em outros animais. Quando os tubarões caçam, normalmente sai pedaço pra tudo que é lado. E é nesse momento que as rêmoras se dão bem. Sem precisar se esforçar pra caçar, elas pegam só os restinhos que os tubarões deixam pra trás. E o tubarão não se incomoda com isso, afinal de contas, ele não ia comer aquilo mesmo. Aquele alimento ia ser perdido, ele provavelmente ia cair lá de cima, lá no fundo do mar, então não faz diferença pra ele. E finalmente a gente chegou no quase final do vídeo. Sim, essa é a última relação. E é óbvio que eu vou te pedir de novo pra deixar um gostei aqui embaixo. Meu amor, você já aprendeu isso tudo até agora comigo e não deixou um gostei? Deixa um gostei aqui embaixo. Se inscreve no canal e vamos seguir. Agora a gente vai falar do inquilinismo, que assim como o comensalismo, é uma relação na qual uma das partes vai se beneficiar, a outra não vai, mas também não vai se prejudicar. Só que dessa vez, essa relação tá mais relacionada a abrigo. Mais uma vez, gente, inquilinismo remete a alguma coisa pra você? Se você pensou inquilino, aluguel, obrigada, era exatamente isso que eu queria que você pensasse. O inquilino faz o quê? Ele mora numa casa que é propriedade de uma outra pessoa. E o raciocínio do inquilinismo é bem por aí. O inquilinismo acontece quando um ser vivo vive dentro ou em cima de outro. Usa o outro como um abrigo, mas sem causar nenhum tipo de malefício. E um exemplo clássico é o pepino do mar e o peixe-agulha. A gente costuma muito ver o peixe-agulha vivendo dentro do intestino do pepino do mar. Mas diferente dos parasitas que vivem nos nossos intestinos, por exemplo, ele não tira nenhum tipo de nutriente do corpo do pepino do mar. Ele só usa o pepino do mar como uma casinha. Outro exemplo são os animais arborícolas que vivem na copa das árvores. Um tamanduaí que passa a vida inteira na árvore e nunca desce pro chão. O bicho preguiça que vive sempre na árvore também. E quando essa relação acontece entre duas plantas, ela vai ter um nome diferente. Epifitismo. E um exemplo de epifitismo são as bromélias que vivem grudadinhas nas árvores. As jiboias que se fixam para conseguir captar melhor a luz solar. As árvores não tiram nada de bom dessa relação, mas também não se prejudicam nem um pouquinho. E é isso, gente, acabou. Essa foi a última relação ecológica. Uhul! Nossa primeira aula tá finalizada, mas é claro que eu não posso ir embora sem antes, mais uma vez, te convidar pra se inscrever aqui embaixo no canal, deixar um like, me contar o que você achou dessa aula, qual o tema da próxima aula que você quer que eu faça. Não esquece de conferir também as minhas redes sociais, o meu canal principal, que é o Biologueirinha. Eu espero te ver aqui de novo. Um beijo. Tchau.